Estamos de volta, pessoal. Segundo bloco com a minha mãe querida. Ela está na casa do meu irmão em Colônia, na Alemanha. Na verdade, ela mora na Alemanha. E hoje ela está contando pra gente um pouco dessa história de superação de uma moça que aos 14 anos entregou a vida a Cristo. Aos 18 conheceu o chamado de Deus para o Brasil. Aos 23 mudou de Malecuia, da Alemanha para o Brasil. E ela está contando pra gente um pouco de momentos importantes da vida dela. Eu sou o sétimo filho e ela está aí de volta e a gente continua nessa história fascinante. Então, eu falei aqui um pouco, a pergunta que eu fiz para minha mãe aqui para ela responder pra gente, até peguei um pouco pesado, né? Mas na geração dos anos 60, eu falei que era uma geração meio retardada, né? Onde o sexo era livre, geração de sexo, drogas e rock and roll, conhecida pelo marxismo cultural, né? E no meio dessa geração, minha mãe é dessa geração aí. Minha mãe, ela teve um outro olhar e a minha pergunta é: o que te fez querer ter 12 filhos, sendo filha única, morando numa realidade europeia, onde a vida, não sei se é impressão minha, mas parece que é mais sem sentido do que o normal, né? Quando você vive na África, você vive na América Latina, a impressão que a gente tem é que as pessoas têm uma causa. A pobreza, ela traz causas para a gente se manter vivo. Tava bom ali. Tá bom aí. E aí, o que te fez, sendo filha única, depois você pode contar um pouco sobre o avô também, o que te fez querer ter filhos, ter família? Viver sozinha é monótono. Hoje eu estou sozinha de novo e eu posso bem comigo. Quando eu percebi que o convívio diário com o pai pela doença dele foi uma época difícil para mim e eu falei: Senhor Jesus, como é que eu vou fazer isso agora numa casa totalmente quieta? Ele falou: lá atrás você já treinou. Dos 14 a 21, você estava sozinha todos os dias e você tinha tuas tarefas. Eu te treinei. Eu era sozinha. Uma coisa que eu nunca aprendi era dividir. Eu ganhava uma barra de chocolate e eu era obrigada a comer ela sozinha, porque não tinha com quem. Lógico que eu sempre arrumei alguém, mas uma criança só ganha uma boneca, fala com a boneca, mas não. Tudo na minha vida era perfeito, mas não tinha graça. Eu estava sedento de comunhão. E eu desenvolvi um mundo de fantasia como criança. Eu era 7, 7:30, eu fui para a cama. Então, na frente da minha cama, eu inventei uma vida à parte, sonhado, tinha uma rua onde tinha movimento e tralala. Eu queria realizar pessoas porque eu via que todo mundo só pensava em si. E eu, com 21 anos, podendo fazer o que dava na cabeça orientado por Deus. Eu estava realizada quando casei. Eu não precisei mais me realizar em alguma coisa. Eu queria filhos para realizar filhos, para sair da minha casa pessoas que sabiam o que queriam na vida e para que estavam existindo. Esse era o alvo. E comunhão, cantar em várias vozes. Teu pai é muito musical. Até hoje,
ele está meio tortinho agora, mas eu consigo tirar alguma coisa dele ainda. Então, vida em família, para mim, era assim, o máximo. O máximo. E não tinha esforço. Você antes falou, ela comeu sapo. Eu quero, isso é uma coisa de edificação que eu quero conscientemente passar para frente. Não cresceu no meu lombo, mas eu abracei. Nós tivemos entre esses 22 anos, nós vivemos na chácara com doentes. Alcoólatras, drogados e mães solteiras. E teve uma paciente que falou, essa chácara é escola de vida. E ela tem 4 estados, acho que. Aqui você aprende a engolir sapo. O segundo estado é engolir sapo atravessado. O terceiro é o sapo pode ser cabeludo. E o quarto é lamber o beiço e dizer foi gostoso. Venci. E quando ela falou isso a primeira vez, eu falei, o que você quer dizer com isso? Mas isso eu tomei para a minha vida. Vem uma desavença, é um sapo para engolir, pronto. E a gente consegue. Deus fala na sua palavra que nunca vai acima da nossa força, acima do nosso suportável. Então, eu gostei muito do dizer da Agatha, Deus é amor. Ele nos encheu de amor. Nós, como seus filhos, somos amor. E eu acho, nesse caloroso amor brasileiro que eu abracei, eu tive o privilégio das duas culturas aproveitar a Nath. E o carinho, o calor humano brasileiro, eu vou levar para o caixão. Porque ele faz bem para qualquer pessoa. E ao lado do teu pai, no ensino de Deus, nós não temos como família, isso é uma graça que nossos 6 filhos têm, de abraçar quem tiver na frente. Se é cheiroso, se é fedido, se é pequeno, se é grande, se é gordo, se é magro, se é preto, se é branco. É para dar amor, é dado amor. E que teu pai estabeleceu no início da chácara, dizer, aquela rampa que nós tínhamos na entrada, quem desce dessa rampa é mandado por Deus. Mesmo se o diabo se atravessa de mandar, Deus permite. Nós vamos amar essa pessoa incondicionalmente e dar de comer. E oferecer um banho. E o que Deus disso faz é problema dele. E nós, como família, fizemos isso. E muita gente falou, nós saramos na casa de vocês porque o amor era uma coisa tão natural de vocês. E ficou um marco, ficou. E teu pai, como cabeça, nunca demonstrou conforto quando alguém de madrugada chamou ele. Era um pulo fora da cama, se orientar onde que estou, o que tem que fazer, aonde que está a chave do carro, pular dentro do carro, buscar não sei aonde. E uma aventura que eu assisti, porque daí eu fui no volante, uma pessoa bem morena, escura, ligou desesperado, 2 horas da madrugada, analfabeto, e falou assim, Curitiba, nós no Boqueirão, eu estou numa encruzilhada, num semáforo, na esquina tem um posto
de gasolina. Estou desesperado porque foi assaltado, só estou de cueca aqui. E era inverno, curitibano. E teu pai falou, quer junto? Vamos. Nós vamos achar ele. Eu falei, aonde que você vai achar ele? Ele falou, orando. Não demorou 15 minutos. Nós tivemos ele perto do Belém. Ele estava parado e abraçou nós e veio para casa junto, podia deitar e dormir. Como é que era para vocês? Uma das coisas que eu sempre percebi no pai era a injúria, a ira, a raiva, a angústia, a amargura que ele tinha contra ricos. E eu confesso que às vezes eu chego perto de ficar assim também. Nesse último culto, a Aline, ela foi falar sobre generosidade. E ela começou falando assim, Deus não trabalha com sobra. Deus não precisa de sobra. E aí ela falou da viúva pobre que deu de todo o seu sustento. E naquela hora o Espírito Santo falou comigo, muito claro, que aonde tem sobra, faltou generosidade. Só sobra para alguém que deixou de ser generoso. Quem não é generoso, tem sobra. Quem é generoso, sempre falta. Não dá tempo de sobrar para quem é generoso. Porque ele é o tempo todo ele é generoso. Então nada sobra. Por quê? Porque ele divide. Generosidade, ela é marcada pela escassez. A dimensão que falta para você é a dimensão que você está sendo generoso. E como é que foi para você viver com 40, 50 pessoas dentro de casa, com uma renda de R$ 1.500 por mês, sabendo que no final do mês 45 pessoas tinham que ser alimentadas, que a conta não fechava e que no meio do campo missionário você foi mais um daqueles missionários onde uma agência missionária ligou e falou, ó, se virem aí que a gente não consegue mais ajudar vocês. E eu lembro que o pai, ele abria caminho, mas você que vinha, na verdade, pavimentando o caminho. Você que, na verdade, fazia cartas, você escrevia cartas circulares, mandava para 40, 50 pessoas, 30 pessoas, pela Alemanha inteira, amigos de juventude. E como que vocês conseguiam sobreviver na incerteza de um plano financeiro? Quando nós começamos o trabalho, eu tenho sogros que já foram missionários 50 anos antes de mim. E eu falei um dia, pai, qual é a medida financeira que você ia nos aconselhar como casal novo? Eu estava já grávida da Tabea. Isso falando pro teu sogro. Sim. E ele foi muito sábio. A resposta dele foi, você tinha uma profissão. Eu sou comerciante industrial com 3 anos de aprendizado e 5 anos de prática. Então, eu ganhei salário. Esse nível de vida que esse salário te dava, você pode viver no campo missionário. Daquilo que você aprendeu, você usufrui. Eu lembro que teu pai, quando pediu a mão nos meus pais, ele falou assim, eu vou me esforçar que salame e queijo nunca vai faltar na minha casa, porque eu sou uma pessoa que desde menina eu nunca na vida comi doce no pão. Não dá, não vai. Eu como só com margarina, mas não como com doce. Aí, tá. Então, nós ganhamos inicialmente na missão nosso salário. Mas sempre o salário foi multiplicado na favela. O pai teve alguém pretendente que era milionário em Curitiba. E o homem que não virou sogro falou um dia, esse homem pega toda a nossa existência e chove sobre a favela.
eu não quero que você case com esse homem. Porque o pai não dá, ele não tinha limite. Não tinha. E Deus honrou isso e nunca deixou faltar. Se eu olho hoje para trás, só as aventuras que Deus nos provou que Ele estava conosco, é impossível, é incontável. Eu vou 3 horas contar histórias. Em Curitiba teve um homem que fez a compra no supermercado dele. E falou para a esposa, eu vou pegar um pacote de açúcar e levar na chácara. Quando ele chegou no caixa, o Espírito Santo falou para ele, pega arroz. Deixa esse açúcar, pega arroz. Ele veio no escritório desconcertado e falou, pastor, tem como me explicar isso? Ele falou, sim. Minha esposa acabou de dizer, isso era 10 horas da manhã, que para meio-dia, para 20 pessoas, 30, não tinha o que comer. Açúcar nós temos, mas agora esse arroz já vai para a panela. A resposta do pai sempre foi, não tem dinheiro, vai orar, vai falar com Deus, da onde eu vou tirar? E Deus nunca deixou faltar. O auge ali, isso mexe no meu fundo, mas de alegria, o auge de tudo que eu vivi, de milagres, quase semanais na chácara, por 22 anos, se tinha 10 para dar de comer, ou se tinha 70. Uma única vez nós tivemos no almoço 75 pessoas, porque o pai falou no culto, todo mundo que quer ficar para almoço pode ficar. Sorte que alguém na cozinha fez borscht. O borscht deu para esticar. Sopa de legumes. Todo mundo comeu. Mas o auge era, nós tivemos um ano que tinha 10 crianças abaixo de 5 anos. De mães solteiras. Morando lá. Morando. E eu, uma semana sozinha, eu ajoelhei todo dia e falei, eu tive a graça de criar meus filhos com leite. Leite não tem de onde tirar. Eu quero leite para essas crianças. O nosso erro foi, Deus honrou, de dar o nosso nível de vida, o nosso entender sobre a vida para essa gente. E o lema era ou para todos ou para ninguém. Então não dá para comprar leite, então ninguém vai ter leite. Doeu. Mas, posso dizer que doeu. Eu queria leite. E eu queria para todos, na verdade. E Deus sabia disso. E daí eu chamei as 10 mães e falei, nós vamos começar a orar. Nós vamos fazer, brasileiro diz, vamos fazer uma campanha. Todo dia, depois do estudo bíblico, o forte da nossa vida na chácara foi 3 estudos bíblicos ao dia. Depois do café da manhã, depois do meio-dia e depois da janta. E todo mundo terminava ajoelhado orando uma reunião de oração. Aí, depois do café, a gente orou e as mães falavam, mas leite de onde? Falei, é problema de Deus. Eu quero leite para vossos filhos. Eu fui chamado para uma organização que eu já tinha ido umas 5 vezes. E eles, quando entravam em férias ou tinha demais, eles me chamavam, eu podia pegar os restos. Eu fui chamado, eles me deram arroz, feijão, farinha, um monte de coisa, macarrão. E no final ela disse, e aqui tem 100, isso eu nunca vou esquecer, 100 quilos de leite seca, por leite ninho. Lembro que a gente comia puro. Eu sou bravo. 100 quilos, gente.
de Eu leite em pó. chorei de receber, sem pagar absolutamente nada, até na chácara e falei, nós vamos fazer uma pausa e todo mundo vai poder tomar leite o quanto que quiser. E aquele leite serviu até a última criança sair da chácara. Acabou o leite. Em 22 anos, era uma ocasião, nós nunca ganhamos nem de presente como família, que alguém trouxesse 1 litro de leite para um café da tarde e ia dizer, eu já trouxe o leite para nosso café. Nunca. Mas naquela necessidade, Deus supriu. Hoje de manhã, o meu jardineiro chegou hoje de manhã e trouxe 2 litros de leite da vaca dentro de uma garrafa. E aí ele colocou isso eu coloquei isso na mesa ali, e aí eu fui e bebi o leite, né? Daí a funcionária aqui de casa e a Aline falaram, ui, você vai tomar o leite assim? Eu falei, não, mas vocês querem tomar como? Não, tem que tomar da caixinha, isso aí, ui. Eu falei, não, vocês não sabem o que é não ter leite em casa. E eu lembro desse período sem leite que a gente eliminou o café, era só chá. Teve 2 marcas que a gente passou algumas semanas tomando chá e comendo pão só com banha, porque não tinha outra coisa para pôr em cima do pão. Era banha e sal em cima do pão. E tudo E isso não era assim que nós, como família, comíamos a parte coisa melhor. Ninguém comeu diferente. Ninguém. Nem nós. E a gente comeu com naturalidade. Era o que Deus deu. E a gente estava feliz. Exato, exato. Agora falando um pouco do teu pai. Teu pai foi um cara bastante... Eu acho que ele é teu herói. Você é fruto de um pai na vida, né? Sim. Você sempre falou muito mais bem do teu pai do que da tua mãe. Se existe alguém que é a a prova... me queria, a mãe não me queria mais. E se existe alguém que é a prova de que o papel de um pai na vida de um filho é determinante para o que a gente se torna e o que a gente constrói depois disso, é a senhora. Como é que foi essa relação do teu pai com o evangelho? A gente sabe que, lamentavelmente, até o final da vida, ele resistiu, ele não entendia, talvez ele só respeitava, mas ele é típico o não cristão que é cético e que acha que não precisa de Jesus. E como é que, de onde saiu isso? Por que ele foi assim? Ele gravemente falhou durante o tempo da guerra. Ele era prisioneiro. Essa história só fiquei sabendo casado com teu pai, que ele contou para o pai, não contou para mim, e eu escutei. Ele era prisioneiro no Oriente e tinha o nome Kruszinski e Kruzinski. E entrou um caminhão com aqueles que nem boia fria, onde você pula atrás, em cima, e foi chamado Kruszinski. E alguém falou, vai para a liberdade quem está em cima do caminhão. E ele pulou no Kruszinski, sendo Kruzinski. Quer dizer, ele tirou a liberdade de alguém. E isso acompanhou ele o resto da vida. E quando eu falava de Jesus, ele dizia, se para você serve isso para mim, não venha falar comigo. Aí eu lembro, em Nova Rússia, a gente estava sentada na mesa do café e nós levantamos e só o pai e ele ficaram na mesa. E o pai tinha falado para mim, essa estadia que ele está aqui, uma vez eu vou abrir o caminho de salvação para ele, para depois nunca mais tocar no assunto. Mas uma vez eu preciso fazer isso. E deu assim, na conversa foi. E quando eu pensei, mas ele escuta hoje realmente como deve se converter. Quando meu marido fez uma pausa ou terminou a apresentação do caminho, ele falou, sabe, para aquele marginal que Deus é, que crucificou o próprio filho, eu não vou entregar confiança nunca. E foi isso a frase final dele. Ele sempre viu Deus como um marginal. O que Deus fez
Ele dizia, o ser humano não faz voluntariamente. Ele passou o tempo de campo de concentração, ele viu presos, ele viu desespero, ele viu muita coisa negra durante a época da guerra. Aonde que ele estava? Que Deus era pior, então não tinha para que discutir. E isso foi até o fim? Foi. Ele nunca. Uma coisa que na época me chocou, a nossa tabea mais velha já estava aqui na Alemanha quando ele faleceu. E 2 dias antes de falecer, foi na casa e falou: opa, vovô, eu posso orar pelo Senhor? Eu vi no Brasil espírita aceitar a oração. No caminho final, não interessa se você é católico, evangélico, se você é espírita, oração todo mundo no Brasil aceita. Independente do estudo também. Ninguém, eu nunca vi brasileiro negar oração. E ele falou: filha, eu a vida inteira não quis nada com Deus, não é agora que eu vou começar. Foi um choque para ela. Deus sabe o que fazer com ele. Porque, além disso, ele era alguém bondoso que dava oferta na rua, assim, para mendigo. Ele era... Tinha humanidade. Ele era aquela pessoa que a gente fala, só faltou Jesus. Mas eu tenho que dizer, pela verdade, não tendo Jesus, faltou tudo. Exato. Dói, mas essa é a realidade. Qual eu foi não vejo como você falar por ser uma pessoa amada, torcer de repente uma verdade. Não dá. É isso Foi a aí. escolha dele. Eu respeito, me deixa Isso aí. carregar isso. Qual foi o dia mais agudo, dolorido, difícil que a senhora já viveu? Teve algum dia assim de... Sabe quando o blackout vem na vida? Sim. Já teve um dia assim? Como é que foi? Talvez era o dia da perda do nenê. Porque é uma amputação sem resultado, né? Com teu pai como escudo humano do meu lado, todas as ondas foram vencidas. Todas as tempestades a gente saiu vitorioso. E eu vejo a mão. Eu tenho 40 páginas escritas das tuas lives, frases chaves dos meus antecessores. E uma é que temporais de Deus amadurecem em nós. Uhum. Esse saber que nenhum sofrimento é em vão sempre me amparou. E aquele dizer, Deus pode escolher, ou ele acalma a tempestade, ou ele fortifica o veleiro. Mas ele acude. E quando eu escutei quem é alguém muito próximo de mim, é aquela Johnny paraplégica que é conhecido no Brasil também. Ela tem 3 anos de diferença para a minha vida. E ela pulou no mar com 17 anos e ficou do pescoço para baixo aleijado. E ela foi uma pessoa importante para o mundo cristão, porque via ela, nos anos 60, descobrimos que no mundo inteiro, nem uma catedral, nem uma igreja evangélica, nem uma igreja livre tinha rampa
para cadeirante, o mundo não estava preparado nos anos 60. E ela fez eu tenho freio de dizer ela fez carreira, mas é uma certa carreira como cadeirante, e ela fazia cultos de cura. E um dia um homem enfrentou ela e falou: como é que a senhora faz culto de cura sentada na cadeira de roda? A primeira que deveria levantar a cadeira seria a senhora. Deus não cura, por que faz culto de cura? E ela falou: o Senhor não está atualizado. Deus curou a minha alma ao ponto que ela suporta meu corpo doente. Então, todas as tempestades têm a gente precisa achar o ângulo de Deus para enfrentar ela. Yeah. E antes de a gente terminar, a senhora fazer considerações finais. A senhora hoje ter filhos é um grande risco. Na verdade, casar é um grande risco. Quem casa corre risco de divórcio. Solteiro não tem risco de correr um divórcio. Divórcio, não existe mérito num divórcio. Ninguém casa para divorciar. Então, quando você casa, você corre risco de ter divórcio. Quando você decide ter filho, você corre o risco de ter um filho. Ter um filho é um risco. Ele pode nascer deficiente, ele pode nascer especial, ele pode não nascer, como a senhora passou por isso, ele pode nascer, crescer, se tornar um problema social, ele pode se tornar um dependente, ele pode se tornar o cara que tira o sono dos pais, o cara que rouba as coisas em casa. Depois ele vai ter uma esposa e ele vai correr o risco de você ter uma nora que você nunca quis ter, né? Um demônio dentro de casa, como é a realidade de várias famílias, né? O genro, uma sogra, uma nora é o que atrapalha todo o plano familiar do que foi sonhado numa infância. Aí esses filhos vão ter filhos. E aí você já perdeu o controle de todo mundo. Você perdeu o controle da nora, você já perdeu o controle de quem vai se tornar. Porque filhos ainda a gente controla parcialmente no que a gente gostaria que eles se tornassem. Mas um neto você não controla. Ele se torna aquilo que o pai e a mãe ensinaram, e o pai e a mãe ensinaram já coisas que você não ensinou, e já tomaram decisões que você nunca esperava que eles tomassem essas decisões. Resumindo, o teu risco era muito grande das coisas darem erradas. Quando você tem 2 filhos, se você perde um filho, 50% de chance que uma fatalidade estragou 50% do plano. Quando você tem 7 filhos, as probabilidades, elas triplicam. Então, se você corria o risco de ter um problema com 2 filhos, com 7 filhos, você tem 3 vezes mais o risco de um deles ter dado errado. E ninguém tem filho para dar errado. Ninguém cria um filho para ele se tornar um alcoólatra e você buscar ele caído na rua. Ninguém tem filho para ele se tornar o que você nunca sonhou para ele. Ninguém tem um neto para se tornar o cara que você tem que sempre ir lá no traficante e pagar para o traficante não matar ele. Só que você tem uma vida que, de alguma maneira, você acertou em alguma coisa. Tendo errado tanto. Você, o pai, você acabou de falar aqui que vocês beiraram o radicalismo de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e vocês erraram bastante. Só que foram erros administrativos. E eu costumo dizer que vocês acertaram errando. Todo erro de vocês foi um acerto. Eu sou fruto desses erros que vocês tiveram. Tem cicatrizes emocionais que eu curo até hoje, frutos desse lugar aí onde vocês criaram as regras e a gente não foi consultado se a gente queria essas regras ou não. A gente não foi perguntado se podia, vocês estão de acordo que tudo que é nosso é deles? Não foi perguntado. A gente era 7 filhos e que se dane vocês e vai ser assim e acabou. Só que isso construiu quem a gente se tornou. Hoje o fato é que você tem 7 de vocês.
você e o pai, existem 7 vezes, pelo menos no mundo. Hoje, a família que você e o pai construiu existe vezes 7. Cada filho desse teve outros filhos. Hoje você tem 20 netos. Hoje você tem 7 filhos. Você tendo 6 filhos, perdendo um, aborto, você ainda pisou no campo da adoção. Você adotou uma filha. Existe uma filha nessa história toda aqui que ela é adotada. E que gerou muito problema, assim, que a gente nunca pediu para ter dentro de casa. A gente viu uma guerra entre você e o pai por conta de uma filha mais velha adotada. E isso é assunto até hoje nas mesas, quando a gente se reúne e tal. Mas o fato é que eu tenho 7 irmãos, que nós sofremos muitas injustiças baseado nessa adoção. E os 7 irmãos não odeiam essa filha. Eu tenho 7 irmãos hoje que não sabem o que... Hã? Não odeia, não odeia mais. Ele existe sim o desapontamento, a decepção, tudo certo. Mas eu nunca vi o irmão odiar, porque o irmão que odeia, o irmão vinga. O irmão, ele não perdoa, ele não... Só que eu testemunho sempre que eu sou fruto de uma família que, com todos os intempéries da vida, se existe alguém que viveu ao léu, viveu na tempestade, viveu no meio do lixo, foi a gente. A gente cresceu lá. Cresceu no meio de toda a disfunção social que existe. Desde de uma mãe solteira até uma prostituta, uma lésbica, o homossexual, tudo. Tudo. Estava lá em casa. O que existe de ser humano, malandro, matador, Satanista, o boêmio, o alcoólatra, o adúltero, o pai de 3 famílias, tudo estava lá. A gente lembra dos nomes deles. O Dionísio, o Miguel, o Fabiano, homossexual, a Selma, prostituta, todos. Mas o que foi 3 coisas? O que você diria que foram 3 valores que você sempre teve com o pai em comum que sustentou essa coluna vertebral? O fim hoje é glorioso. O fim é bom. Mas o percurso foi muito dolorido. A gente vivia num contexto que a gente não sabia que a gente tinha direito à vida. Eu não sabia que um dia aquilo ali ia passar. Porque na minha cabeça era tão próximo, tão dentro de mim, que eu pensava, bom, a vida é para isso. Eu nasci para isso. Só que hoje o fato é que a gente tem 7 vidas. Cada filho tem uma vida, cada filho tem uma família, cada filho tem um tipo de negócio, cada filho tem uma perspectiva do evangelho, cada filho vive numa dimensão do reino de Deus. Alguns vivem mais para ele, outros menos para ele. Mas o fato é que você é uma pessoa realizada, que não existe outra realização que você não tenha alcançado. Verdade. Nenhum neto teu é disfuncional, nenhum filho teu é estéril, nenhum filho teu é preso a um vício que a gente sofre junto. Você não é uma mãe que chora as madrugadas orando para que o filho apareça. Só que isso é uma virtude. Foi, né? Já foi. Já foi. E o filho estava lá preso. Só que isso é uma virtude. E a minha pergunta é, o que vocês entenderam? Que tem um monte de gente que não entende. Aonde que vocês acertaram que tem tanta gente errando? No largar. Como filha única, eu nunca me apeguei a ninguém. E uma das coisas básicas é permanecer no altar Isaac, altar de Deus. Vocês nunca foram nossa propriedade. Uma coisa em contrapeso, não como desculpa, eu vou dizer, a infância que vocês tiveram na liberdade na chácara, com lago, com árvores, com tudo que podia e não podia, eu via como um contrapeso que Deus nos deu. Sempre teve amigos. O forte era que vocês, colegas de sala de aula, vocês podiam trazer para casa 3, 4, 5, ninguém ligava. Nós vivemos a vida real, como todo dia se oferecia diferente. Eu sou privilegiada em poder dizer, aos 22 anos da chácara, eu não vivi um dia repetido.
seja na rotina ou no acontecimento. E sempre Deus nos ofereceu uma solução. 7 filhos, o bom é que você repreende um, os 6 encaixam sozinho. Pena foi que o mais velho tinha o coração do tamanho do ônibus e sempre apanhou pelos malandros pequenos. Ou para... Eu lembro alguma aventura que ele apanhou do pai e ele entrou no quarto dos rapazes, de vocês, e falou: eu já apanhei, posso saber para quê, de quem? Ele apanhou porque o outro era mais vivo e escondia a mão do tapa, né? Eu acho muita coisa. Se você é enraizado com Deus, você é invencível. O forte nosso era de poder deixar passar muita coisa. Voltando, porque o pai tinha essa aversão contra rico? Porque a Bíblia diz, é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no céu. Ele falou, tem tanta gente almejando rico evangelizar, que eu não vou perder tempo com isso. Enquanto um rico se converte, 10 favelados já estão no céu. Pela necessidade. E quando nós nos despedimos do Brasil, um colega, ex-colega, então, falou, Frederico, eu sempre admirei você, como teu trabalho, Deus abençoou. Mas por que vocês nunca fizeram amizade com o Rico? Vocês estão sofrendo aqui, porque a realidade é que a gente saiu do Brasil por falta de recurso. Diabético e tudo que tinha de remédio e pagar. Um rico teria podendo, mas a gente nem queria isso. Não, o rico é preso nas suas coisas. Tem exceções, por favor, mas o rico é muito complicado para o reino de Deus. Por isso que a Bíblia diz que Mamon, o dinheiro, a riqueza, é senhor. Porque todo senhor exige serviço. Por isso que o rico ele precisa servir ao dinheiro. E servir ao dinheiro significa que o dinheiro não aceita ser servido para outro fim. Ele é escravo, ele se torna escravo. Por isso que generosidade é mais raro entre os ricos. Muito mais raro. Porque uma o dinheiro coisa não que aceita a mim sempre deu respaldo é dói para eles compartilhar, dividir. Dói. Eu não quero ofender, eu não quero que alguém sofra por causa de mim. E eu sempre cresci ouvindo que o rico ele fala assim, não, é que precisa de projetos. Onde tem projeto, a gente investe. Mentira. A gente sempre teve projeto a vida inteira. Isso é tudo conversa fiada. Porque se é falta de projeto, como que o rico tem dinheiro e não consegue ter o projeto? Vai fazer Mas então você o próprio rico. imagina quando a missão começou com o trabalho do índio, literalmente dinheiro choveu. A panela dele, do trabalho do índio, as ofertas para ele eram tantos como para o resto de talvez 15 missionários no sustento. Nós temos recebido carta na época, por favor, mas minha oferta não vai em gasolina, telefone ou pagamento de luz. Quem oferta, ele quer para o reino de Deus, ele quer saber o resultado. E teu pai nunca foi atrás do resultado. Ele falou, minha tarefa é semear.
Em 22 anos não tem estatística de nada. Um dia eu perguntei a ele e falei, quantas pessoas passaram pela chácara? Calculado pelo dedo, 8.000 pessoas. Você diz, de uma boa parte até a gente sabe o endereço hoje, porque eles se manifestam aos poucos até hoje, e os nomes. Mas isso é um privilégio de poder ter dado um chute na vida deles para endireitar de novo. Yeah. O rico, ele não quer ser corrigido. O pobre pede para ser acompanhado. É. Vamos juntar muito rico pelo caminho ainda. Que o fim do rico é destruição. A Bíblia diz, não é o rico abastado, é aqueles que querem ficar rico caem em destruição. A Bíblia diz, ora, os que querem ficar rico caem em destruição, se arruinam. E a gente precisa estar pronto para juntar eles depois. Qual é o teu sonho ainda que a senhora não realizou? Existe algum sonho ainda em vida que a senhora um dia ainda visualiza que a senhora vai viver? Um anseio? Na época da chácara, teu pai sonhava que a chácara tivesse 10 casas, meia águas, para pastores ter o seu ano sabático. Ou para casais pastores missionários que estão em disfunção, se ajustar aqui de novo. O meu sonho era ser professora num instituto preparativo para moças ou senhoras que não sabem o que vem pela frente quando casam com médico, pastor, missionário ou alguém que é muito ausente dentro de casa. Porque existe um livro brasileiro, eu comprei ele na época, porque eu entrei na livraria e ele estava de oferta, Mulher Sem Nome. Existem 2 tipos de mulher no mundo inteiro que não tem nome. É o pastor X com sua esposa e o doutor Y com sua esposa. Você nunca vai saber o nome da esposa se ela não se levanta e fala. É sempre, você é sombra, e isso foi ano passado, acho que um choque para mim, de acordar e dizer, será que uma vida inteira eu era sombra do pai? Quem sou eu? Qual é minha definição hoje, sozinha, e qual é ainda um alvo que eu quero alcançar? Aconselhamento é uma coisa que eu gosto de fazer, acompanhar desesperadas. Não existe vida sem solução. E um conselho para casais que pensam em se divorciar, esses dias eu tenho uma imaginação forte, eu pensei, não, começar do zero, mais uma vez, porque a ilusão é você se divorciar para ficar sozinha. Você fica 4 semanas sozinha, os homens, a roupa cresce um monte, a louça não tem fim, eles inundam na sujeira e querem uma outra companheira. Começar do zero de novo. Não existe pessoa sem tique. Se eu deixo Deus escolher meu parceiro, ele vai amar meus tiques. Porque eu vou amar os tiques dele. Começar com isso depois de 10, 15, 20, 25 anos, mais uma vez? Não. Gente, não vamos se iludir, não vai funcionar. E quem divorciou uma vez, facilmente vai para a segunda, terceira, quarta. E de repente ele está com 60, 70 anos, uma pessoa sem amparo. Não foi isso que Deus determinou sobre a vida de ninguém para terminar vazio assim.
Hum, muito bom. Toda vida tem conserto. Toda vida tem conserto. E plenitude é para aquele que quer. Mas tem que arregaçar as mangas e querer trabalhar. O outro não precisa mudar. Você falou qual é o segredo. O segredo foi uma oração, me lembrei agora, que eu me achei tratado injustamente e falei assim, enquanto meu parceiro não faz o papel de marido, eu não vou fazer de mulher. E Deus falou, filha, você jurou fidelidade ao caminho que eu te deixo andar. Faça você teu papel, que teu parceiro vai endireitar. Eu assumia a minha tarefa, dado para mim de Deus. Não tem quem fica na minha redondeza sem refletir. Você falou, tempos atrás, numa outra live, eu tenho como pai viver Jesus atraente para meus filhos. Eu tenho que ter essa devoção, essa paixão, que a criança cresce e diz assim, esse Jesus, ele faz a mãe pulsar, ele faz a mãe funcionar, ele faz a mãe ser o que ela é, de alegria, de paz, de compartilhar. Esse Jesus eu quero conhecer. É. Eu cresci num lar onde minha mãe dizia, eu vou fazer almoço, você vai na escola dominical. Eu fui. O lucro foi meu. Muito Não bem. deixa para fazer o desfecho, Desfecho. nossa vida é um mistério de Deus. Uma coisa, vocês 7 filhos escrevem história. E que Deus acompanha e abençoa cada família individual, ser luz na sua redondeza. Esse hino, ins Wasser fällt ein Stein, existe em português também. Quando a gente joga uma pedra num lago, numa água, ele faz círculos inimagináveis, alcança aonde a gente não pensa. Amém. A senhora já se arrependeu de ter tido 7 filhos? Não. Não. Nunca na vida, isso posso dizer, nunca. E cada neto também é um presente. É uma alegria. Que bom. Então deixa uma mensagem para quem está ouvindo a gente, no final, e aí ora com a Eu gente. amo o Brasil. Tenho saudade muito do Brasil. Sei que vou voltar a essa terra um dia sozinho. E uma coisa que me impressionou no início desse ano, o pai, na sua demência já bem tomado, ele me abraçou e falou, você nunca esquece. Essa foi tua terra onde Deus te chamou. E Deus sabe para quê. O nosso propósito foi nunca sair de lá. Como o missionário chinês é enterrado na China, Hudson Taylor, a gente ia ser enterrado no Brasil. Meus sogros têm o privilégio de ser enterrado no Brasil. O que Deus faz conosco, só Ele sabe. Enquanto nós estamos vivos, vamos ser luz onde Deus nos plantou. Hoje. Amém. Pode orar O com que a os gente. filhos não ganharam naquela época, talvez uma parte está ganhando hoje. A gente se esforça para isso. Há umas 10 vezes mais, né? Uma parte é pouco. A gente está ganhando bastante, pode ficar tranquilo. Que Valeu bom. a pena. O reino de Deus e justiça nunca fugiram do nosso campo de visão. Essa é a maior virtude em tudo que a gente constrói.
porque tudo ficou tão insignificante. Por isso que para mim é tão fácil ter uma moto, ter carro, ter casa, ter isso, porque é tudo lixo, é tudo nada. E ter nada também é bom. É tudo tão pouco, mas não é pouco é pouco porque perto daquilo que a gente vive é incomparável. E Não, é não... aquilo que você falou essa semana. Fica você um meio ano por azar internado num hospital para ver o quanto o mundo gira. Parece que tem mudança igual. Você está fora e o mundo funciona. funciona. É, exato. Então, nunca se torna tão importante de não achar que é substituível. Mas semeia enquanto está vivo e pode. Amém, amém. Senhora, pela gente? Te agradecemos, Senhor Jesus, que tu nos plantaste, tu nos criaste dentro do ventre das nossas mães com um propósito. E não tem pessoa no mundo que pode confirmar que é um desastre. O teu plano, Senhor Jesus, é perfeito. E cada pessoa tem valor. Nem sempre perante os olhos humanos, mas tem um plano divino em cada ser humano. E a minha querida irmã Agatha falou que Deus está no meu próximo. E como tal, nós sempre tratamos o nosso próximo. Que isso reflete naqueles que são tratados, que eles podem buscar na mesma fonte a força, o longânimo, amor, paciência e todas as virtudes celestiais. Amém. Para servir esse mundo perdido com calor, com amor sincero, com amor divino. Amor divino começa quando o humano está no fim. Senhor, o teu amor é derramado em nossos corações e nunca vai parar de ser derramado. E essa é a maior arma que nós temos, que vence fronteiras, que vence povos, diferenças, culturas, línguas, cores. Não interessa se a pessoa é velha, nova, jovem, criança. O amor alcança todo ser humano. Deixa-nos explorar esse amor como tu tens amado a esse mundo. Amém, Pai. Tu tens dado a tua vida, tu tens arriscado dificuldades, tens enfrentado na tua andança nesse mundo tantos obstáculos e tens vencidos. Amém. Senhor, nenhum obstáculo é colocado em nosso caminho sem significado. Esse é um privilégio de ser teu seguidor. E tu tens a solução. Por todos que hoje se encontram desesperados, sem alimentação, sem saber do futuro, sem condições de cuidar da família, dos filhos, dos netos, filhos que não têm condições de cuidar dos pais idosos, todos têm a fonte, o manual de vida, a tua palavra. Amém. Tu tens meios de orientar cada indivíduo segundo Amém. a sua necessidade. Obrigada por toda a receita dada por ti, para viver, para sobreviver e para chegar na plenitude, na alegria, no suficiente para a tua honra e tua glória. Eu declaro Amém. a tua vitória em nossas vidas, que nós pertencemos a ti e vencemos também o obstáculo da perseguição nos próximos tempos. Seguro na tua mão. Amém. 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 Pessoal, 20 segundos, a live vai cair. Muito obrigado, minha mãe querida. Te amo. Logo tá de algum jeito aí para te abraçar. A Lourdes falou que aqui no Sul ela te adota. Só vim que no Rio Grande do Sul ela te adota. Lourdes, ela quer conectar com minha mãe, ela vai para a Europa, quer conhecer minha mãe.
8 segundos. Deus abençoe e até a próxima, pessoal. Brasileiro Obrigado. diz desculpa alguma coisa. Linda. Minha Tchau. casa serve de amparo.